Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além do Tempo. Hoje vamos embarcar em uma viagem por uma trajetória muitas vezes contada de forma resumida, mas que, observada de perto, revela nuances decisivas para a formação do Brasil contemporâneo. Vamos explorar a vida de Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, conhecida na história como Princesa Isabel do Brasil. Ao final, se você considerar este conteúdo relevante, lembre-se de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e compartilhar este vídeo com quem também gosta de aprender sobre o nosso passado. Filha do imperador Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, Isabel nasceu em 1846 no Rio de Janeiro, capital do Império. Desde pequena, foi preparada para um papel central na monarquia brasileira, porque a Constituição de 1824 garantia a sucessão às mulheres quando não houvesse irmãos homens vivos. A educação de Isabel combinou professores particulares brasileiros e estrangeiros, abrangendo línguas, ciências, história, filosofia e religião católica. Essa formação intelectual seria fundamental quando, ainda muito jovem, ela assumisse por 3 vezes a regência do Império durante as viagens de seu pai ao exterior. O primeiro período de regência, em 1864, coincidiu com os desdobramentos iniciais da Guerra do Paraguai. Embora as grandes decisões militares continuassem concentradas no gabinete ministerial e no imperador por meio de correspondência, a presença de Isabel no Paço de São Cristóvão simbolizou estabilidade num momento de incerteza. Não se pode superestimar o valor simbólico de ter uma figura da família imperial governando enquanto o monarca estava ausente em missão diplomática e de inspeção às tropas. Em 1868, durante a Segunda Regência, Isabel tomou contato com as pressões políticas relativas à escravidão. Vozes abolicionistas vinham ganhando força graças a jornais, sociedades emancipatórias, e não menos importante, a resistência dos próprios escravizados por meio de fugas, quilombos e negociações de alforria. A crise algodoeira nos Estados Unidos, causada pela Guerra Civil Americana, tinha aberto espaço para o algodão brasileiro no mercado mundial, mas também expôs as contradições de uma economia baseada no trabalho cativo. Diversos liberais defendiam uma transição gradual, enquanto conservadores temiam o impacto econômico imediato em fazendas de café e de cana-de-açúcar. O casamento de Isabel, em 1864, com o príncipe francês Gastão de Orleans, o Conde de Eu, foi visto com suspeita por políticos que temiam a influência estrangeira. No entanto, sob o aspecto geopolítico, a união selava alianças da monarquia brasileira com casas reinantes europeias, reforçando laços diplomáticos e garantindo apoio em um contexto continental em que repúblicas emergiam, como no México após a queda do imperador Maximiliano. Ao retornar para seu terceiro período de regência, em 1876, Isabel encontrou o tema da escravidão no centro do debate legislativo. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, declarara livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data, mas estabelecia que as crianças permaneceriam sob tutela dos proprietários até a maioridade ou seriam entregues ao Estado, perpetuando, na prática, o trabalho compulsório. Movimentos abolicionistas denunciaram essa contradição, intensificando a pressão por mudanças mais amplas. Isabel manteve diálogo constante com o senador Joaquim Nabuco, o jornalista José do Patrocínio e o jurista André Rebouças. Por influência deles e também de convicção religiosa, a princesa amadureceu a ideia de uma lei definitiva. O caminho, porém, era tortuoso. Alguns gabinetes ministeriais caíram por discordarem da velocidade da reforma. Fazendeiros do Oeste paulista ameaçavam retirar apoio político e financeiro ao trono. O exército, cada vez mais profissionalizado e inspirado em ideais republicanos franceses, começava a questionar abertamente a monarquia. Chegamos a 13 de maio de 1888. O parlamento aprovou a Lei Áurea, abolindo a escravidão sem indenização aos proprietários. Isabel assinou o documento como princesa regente, pois Pedro II se recuperava de doença em Petrópolis. Ao grafar o próprio nome, ela adquiriu,
segundo suas palavras, a maior glória de minha vida. Embora a abolição tenha sido fruto de um processo longo e coletivo, a imagem da princesa com a pena na mão tornou-se símbolo imediato. O ato rendeu-lhe o título de Redentora por parte da Igreja Católica e de setores abolicionistas. Contudo, a assinatura da Lei Áurea acelerou o desgaste da monarquia. Proprietários, ressentidos pela falta de compensação, retiraram apoio. Republicanos civilistas e militares ganharam terreno, alegando que a coroa cedia a interesses estrangeiros e religiosos, ignorando as elites agrárias nacionais. Menos de 18 meses depois, em 15 de novembro de 1889, um grupo de oficiais proclamou a República no Rio de Janeiro. A família imperial foi exilada, primeiro para Portugal e depois para a França. No exílio, Isabel dedicou-se à vida familiar e à religião. Morou no Castelo Dale, na Normandia, propriedade herdada pelo marido. Apoiou obras de caridade voltadas a ex-escravizados que migraram para o Rio de Janeiro e São Paulo em busca de trabalho assalariado. Correspondia-se com brasileiros abolicionistas, manifestando preocupação com as condições de vida da população negra livre, que continuava enfrentando racismo e falta de acesso à terra e educação. A historiografia avaliou Isabel de maneiras distintas ao longo do tempo. Na visão tradicional, ela foi heroína iluminada por sentimentos cristãos, responsável pela libertação dos escravizados. Perspectivas críticas ressaltam que a Lei Áurea não resolveu o problema da exclusão social. Estudos recentes, apoiados em documentação parlamentar e correspondência pessoal, mostram Isabel como agente política que conciliava a crença religiosa com pragmatismo, ciente de que a escravidão era insustentável para a legitimidade da monarquia. É necessário compreender o contexto. A princesa agiu dentro dos limites de uma monarquia constitucional, negociando com partidos, cafeicultores e militares. O imperador temia que indenizações bilionárias arruinassem o erário e impedissem investimentos em infraestrutura ferroviária e educação. Já os abolicionistas radicais, muitos dos quais negros livres e ex-escravizados, exigiam liberdade imediata. Isabel, pressionada por demandas díspares, escolheu o caminho mais curto para pôr fim à escravidão, mesmo que incompleto em termos de justiça social. No retorno a este presente, percebemos o legado. A abolição formal foi necessária, mas não suficiente. A persistência de desigualdades raciais no Brasil ressalta a importância de políticas públicas que vão além da ruptura legal. Entender a complexidade das decisões de Isabel nos ajuda a discutir como se constroem mudanças estruturais e quais interesses se alinham ou se chocam em torno delas. Caso tenha gostado desta análise equilibrada sobre a Princesa Isabel, deixe o seu like. A sua avaliação ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas em história. Inscreva-se para receber novos vídeos e ative o sino de notificações. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e colegas que apreciam conhecer em profundidade personagens marcantes do nosso passado. Até a próxima viagem no tempo, aqui, no Além do Tempo.